porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, queridos? Livro de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 8. Amém? Podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro desta terra é bom. Ali há o bitélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro é o rio Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Até nesse versículo, amém, queridos? Quando nós olhamos Gênesis, nós vemos falando a respeito da formação, da criação de todas as coisas. E quando Deus toma do pó da terra, Ele forma o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e então a palavra de Deus nos diz que o homem tornou-se alma vivente. No decorrer da palavra de Deus, nós vamos ver que em seguida Deus vai tomar do lado do homem e vai formar a mulher, a sua companheira, a sua adjuntora, aquela que faria companhia para ela, porque o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só. Mas quando nós olhamos essa porção da palavra que nós lemos, nós vemos que Deus planta um jardim no Éden. E Éden, ele significa, ou pode significar, lugar de deleite, lugar de prazer, o lugar aonde Deus colocou o homem formado do pó da terra, o lugar onde Deus colocou a provisão para que o homem estivesse ali para viver, para habitar, para guardar e para lavrar. Então, quando Deus cria o Éden, Ele coloca o homem, estabelece o homem ali, Ele planta o homem naquele jardim, e diz que ali havia provisão, havia alimento, árvores boas à vista e boas para a comida. E no meio do jardim, Ele coloca a árvore da vida, e também coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus dá uma ordem para o homem, não quero entrar nessa questão, mas Deus dá uma ordem para o homem. Olha, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai se alimentar dela, você não vai tomar desta árvore. Mas, em desobediência, conhecemos a história, Eva é enganada pela serpente, Adão, a palavra de Deus diz que não foi enganado como Eva, e tomou também do mesmo fruto do conhecimento do bem e do mal, e desobedeceram o mandamento de Deus, desobedeceram a palavra de Deus. Desobedecendo a palavra de Deus, o homem vai ser colocado fora do jardim do Éden, porque Deus queria a destruição do homem? Não, porque Deus queria preservar a sua criação, porque Deus estava manifestando e demonstrando o seu amor e a sua proteção para o homem a quem Ele formou e o homem a quem Ele estabeleceu naquele jardim, para que tivesse prazer, para que pudesse ter um deleite,
para que na viração do dia, como diz a palavra de Deus, ele pudesse ter a presença do Senhor, de falar com o Senhor, de desfrutar da criação de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Deus cria o jardim e estabelece o homem para que o homem fosse abençoado, para que o homem estivesse no lugar plantado na presença de Deus. Mas na desobediência da palavra, o homem, juntamente com sua companheira, são colocados para fora do jardim. Por quê? Porque Deus diz assim, para que o homem não tome da árvore da vida e viva eternamente. E vive eternamente agora pecador, porque desobedeceu a palavra de Deus. Se Adão não havia tomado do fruto da árvore da vida anteriormente, agora Deus não queria que o homem, a sua criação, em quem ele soprou seu fôlego de vida, ele tomasse da árvore de vida, e na condição agora de corrupto, de corrompido, de transgressor, de desobediência, separado agora da presença de Deus, vivesse eternamente separado de um lugar de deleite, de um lugar de prazer, de um lugar maravilhoso, que Deus formou e Deus criou e ali o colocou, queridos. Deus não queria isso. O que Deus deseja, e é o desejo de Deus, é que toda a humanidade se achegue a Ele, se renda aos seus pés, o reconheça como o único e suficiente Senhor, Salvador das suas vidas, como o único Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, queridos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus, pelo seu zelo, Ele vai separar, vai colocar os anjos, os querubins, para guardar a entrada, para que não pudesse tomar da árvore da vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e é isso que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa manhã, o que Deus tem falado, é que nesse lugar de prazer, nesse lugar de deleite, há um rio que se dividia em 4 braços. Um único rio que surgia no Éden, no jardim de Deus, e se dividia em 4 braços. Águas que corriam, e não poucas águas, mas muitas águas corriam, e certamente por onde estas águas passavam, levavam vida. E eu me lembro que no ano passado, nós estamos estudando ali na célula, na fonte de vida, nós estamos estudando ali e eu lancei a pergunta, há um rio 4 braços, e qual a origem deste rio? Jesus, que bênção que foi uma pergunta. Surgiu do nada na mente. O grupo da célula ali pegou fogo, incendiou. Todo mundo digitando, o rio nasce aqui, o rio nasce ali, onde o rio nasce? Todos querendo ali descobrir aonde surgia este rio, da onde vinha este rio e para onde este rio flui. Aonde está este rio de águas? E de muitas águas que fluem e correm, levando vida, levando cura, levando restauração, transformação, mudando situações, circunstâncias, transformando famílias, transformando cidades, bairros, nações, queridos. Por onde tem passado estas águas? Aonde tem sido o princípio, o início destas águas que surgiram ali como a primeira origem no Éden, aonde estão estabelecidas a origem deste rio, queridos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, se você puder abrir comigo lá no livro de Salmos 46, olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 46. Olha que coisa maravilhosa, o salmista vai dizendo, a partir do versículo 1. Olha que palavra tremenda, ele diz assim, o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, e ela
não será abalada. Deus ajudará a romper, ao romper da manhã, diz a palavra de Deus. Há um rio que ela procede das moradas do Altíssimo, elas alegram a cidade de Deus. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, querido, nós vemos que Ezequiel tem uma visão, ele tem uma palavra, e ele diz assim: olha, eu vejo que do altar, do lado sul, do lado direito do altar, do templo do Senhor, há um rio que flui, e há um rio que vai se formando, e ele forma um rio de águas purificadoras, e o Espírito de Deus levou para dentro deste rio, e águas que davam pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos, águas que o cobriam e não podiam mais passar, teriam que ser passados a nados. É as águas da presença de Deus, é a água do Espírito Santo de Deus, queridos, águas que procedem do trono da glória, da graça de Deus. Estas são as águas, amados, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, e vou encurtar minha palavra nessa manhã, queridos, porque o propósito não é falar, mas a nós entrarmos na presença de Deus, é sabermos, queridos, que um dia nós estávamos separados de Deus, condenados à morte, vivíamos uma vida miserável, destruída, sem esperança, sem paz, querido, sem Deus nesse mundo. Mas Deus, na sua infinita graça, no seu imensurável amor, o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por cada um de nós, por toda a humanidade, queridos, e através da morte de Cristo, nós que estávamos destituídos da glória de Deus, separados da comunhão com o Senhor, pelo sacrifício da cruz, nós fazemos paz com Deus. Por um momento que nós o recebemos a Cristo Jesus em nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus em poder, e a palavra de Deus diz que nós nos tornamos em templos do Espírito Santo de Deus, e as águas que fluíam no Éden, no lugar de deleite, agora ela flui onde? No meu e no teu coração, querido. O meu, a minha e a tua vida é o lugar de presença de Deus, é o lugar de deleite de Deus. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o deserto, não é verdade, irmão Paola? O que importa, o que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos falta, e não nos faltando, não nos falta paz, não nos falta alegria, não nos falta força, porque o salmista nos diz o quê? Que Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente no momento da angústia, amados. E quando estas águas do rio do Espírito Santo de Deus, fluem no meu e no teu interior, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz a manifestação da presença de Deus. Ei, querido, Deus habita dentro de ti, o Senhor estabeleceu sua morada dentro do teu coração. Se você o ama, se você o busca, você o encontra. Se você a Ele clama, Ele responde, Ele se manifesta, Ele se revela, porque Ele é fiel à sua palavra, querido. Oh, aleluia! Deus não habita mais em templo feito pelas mãos dos homens, não, queridos, mas Ele habita dentro de nós. A palavra de Deus diz que o Velho Testamento é a sombra das coisas vindouras. Quando nós olhamos que Salomão erigiu um templo maravilhoso, cheio de ouro, de pedras preciosas, de prata, as melhores tecidos, tudo de melhor para a construção do templo do Senhor. Quando ele consagrou o templo, feito pelas mãos do homem, diz que a nuvem de glória do Senhor desceu sobre aquele templo, e eles não podiam ter-se em pé, tamanha era a glória do Senhor. Meu irmão, você vale mais do que o templo de Salomão. Você é mais precioso do que qualquer riqueza desta terra. Oh, meu irmão, você é o lugar onde Deus quer habitar, onde Deus quer fluir, onde Deus quer agir, onde Deus quer operar, onde Deus quer falar intimamente contigo a cada dia, a cada manhã, a cada entardecer. Você é aonde Deus quer fluir a sua presença, meu querido. Oh, aleluia! Olha o que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 7, querido. Evangelho de João, capítulo 7. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 7. A partir do versículo 37 diz assim:
No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em Cristo, quem crê na palavra de Deus, quem crê no Cordeiro Santo de Deus, quem crê na palavra da vida, ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Aleluia! Esta água viva flui dentro daquele que crê, daquele que confessa o nome de Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, amado. Quando nós andamos na presença de Deus, esse rio está fluindo, e quando esse rio está fluindo, ele vai chegar ao ponto de transbordar, e quando ele transborda, querido, nós somos dirigidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e quando ele transborda, ele começa a tocar vidas, começa a tocar outras pessoas, começa a transformar circunstâncias e situações, amados. Não é coisa melhor, não é coisa mais não, porque fica esquisito, não é coisa tão maravilhosa como sentir a presença de Deus dentro de nós, querido. Sem Ele nada somos e nada podemos. Sem a presença de Deus nós nada alcançamos. Sem Jesus a nossa vida é amarga, é triste, é enfadonha, é de derrota, é de sofrimento, é de dor, é de desilusão. Sem Cristo nós esperamos no homem, e o homem nos decepciona, mas com Cristo, amados, com Cristo nós somos mais que vencedores, com Cristo nós alcançamos a alegria que o homem não pode proporcionar, que a riqueza não pode comprar, querido. Com Cristo Jesus nós temos a presença de Deus entre nós, amados. O salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, a buscarei, para que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, aleluia. O salmista ele diz assim: olha, mas o livro de Provérbios diz que melhor é habitar à porta da casa do Senhor do que na tenda da impiedade. Por quê? O Senhor é magnífico, o Senhor é excelso, Ele é supremo, amados. Quando nós buscamos a presença de Deus, o Senhor Ele se manifesta. Quando nós temos sede de Deus, Ele vem para trazer águas novas, purificadoras, para nos dessedentar, para saciar a nossa sede, para transformar, querido, as nossas vidas, amados. Queridos, há 15 dias eu estive distante da casa de Deus a trabalho, viajando, dias exaustivos, trabalhando, mas quando eu voltei no domingo à noite e na segunda-feira eu vim para a reunião de oração. Por quê, queridos? Porque o melhor local de estarmos é na casa de Deus, é na presença de Deus. Por isso que Deus nos plantou no corpo de Cristo. Deus nos plantou no lugar de prazer, Deus nos plantou no lugar de deleite, Deus nos plantou junto à beira de ribeiros, e estas águas elas correm, e que no tempo certo, querido, nós produziremos frutos para o reino de Deus. O pastor acabou de dizer que nós não somos do reino do pastor, mas é do reino de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que se fez homem, daquele que deixou o seu trono de glória para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar vida e vida abundante, porque Ele é o pão da vida, queridos. E quando nós o buscamos, nós o encontramos. Quando nós temos sede, Ele sacia a nossa sede. Quando nós o desejamos, queridos, Ele se manifesta, Ele se revela. Quando a Ele nós nos entregamos, Ele opera. Ele opera maravilhas em nós e através de nós. Queridos, o que Deus fala no meu coração é amanhã, de entrega. Senhor, é amanhã até de falhar o microfone, porque falar alto a bateria acaba. Mas não é amanhã de falhar a nossa voz diante da presença de Deus, querido. Vamos buscar a Deus em nome de Cristo. Júnior, este rio, ele não cessou a sua fonte, estas águas estão fluindo no meu e no seu interior. Águas que correm para produzir vida, vida abundante.
para lançar fora a tristeza, a dor, decepção, vergonha, injustiça, desilusão, mas para trazer a presença de Deus. Imagina você na presença de Deus, querido. Imagine-se na presença do Senhor, podendo falar com o Senhor, podendo falar com o Senhor sem reservas, sem medo, sem a preocupação, e poder dizer o que para o Senhor, o que você diria para o Senhor nessa manhã? Eu diria para Ele: obrigado, Senhor, porque onde o mundo não me aceitava, onde o mundo não me compreendia, o Senhor me aceitou, o Senhor me compreendeu. Onde o mundo rejeitava, o Senhor me aceitou. Onde o mundo só abria um abismo e um vazio imenso no meu interior, o Senhor veio habitar em mim e veio preencher aquele vazio. E veio trazer paz, veio trazer alegria. Veio trazer sobre a minha vida o prazer, o deleite de andar na sua presença, o privilégio de ser chamado filho de Deus em poder. O privilégio de ser habitação de Deus, de ser templo do Espírito Santo de Deus, queridos. Reflita nisso por uma fração de segundos. Imagina um Deus tão santo, tão puro, um Deus que se assenta num alto e sublime trono. A palavra de Deus diz que esse Deus é tão grande que Ele toma as águas dos mares, dos oceanos nas suas conchas, nas conchas das suas mãos. Ele mede a terra a palmos. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. O mal é consumido diante da sua presença, da sua glória. E aí nós, como homens, como pó desta terra, Deus se inclinou e olhou para a sua vida, para a minha vida, para toda a humanidade. E desceu para livrar-nos da morte. Desceu para livrar-nos do cativeiro. Ele desceu para dar vista a nós que andávamos como cegos nesta terra. Ele desceu para colocar dentro de nós um reino que é justiça, que é paz, que é alegria, no seu Espírito Santo, aleluia! Um Deus que é amor, um Deus que é justiça, um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que nos ama, um Deus que nos compreende, que quando estamos abatidos, cansados, Ele diz assim: ei, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Oh, glória a Deus. Se Deus está falando contigo, coloca-te de pé nessa manhã. Fale com o Senhor, busca o Senhor. Há um rio no templo de Deus. Há um rio que flui do altar de Deus. Há o rio do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Oh Senhor, como teu servo um dia declarou, Pai, inspirado pelo teu Espírito Santo, que Ele erguia as suas mãos como oferta de sacrifício, como oferta da tarde, Senhor, Pai, como um ato de rendição, de entrega, Senhor. Oh Deus, nós queremos nos entregar, Senhor, por completo diante de Ti, Pai, porque nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não há outro além de Ti, que o Senhor é o Criador dos céus, da terra, que o Senhor nos formou do pó da terra,
mas o Senhor soprou sobre nós o fôlego de vida, que o Senhor soprou sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, que outrora estávamos mortos, Senhor, mas hoje estamos vivificados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo sacrifício da cruz, pela presença do Teu Espírito Santo, Deus. Oh Senhor, quem é como o Senhor, o nosso Deus? O Deus que habita, Senhor, dentro de cada um de nós, o Deus que conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, mas que ao invés de nos condenar a cada dia, o Senhor diz: ei, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Tem de bom ânimo, levanta-te. Ore calabaço de manai. Oh Senhor, nós buscamos ao Senhor Todo-Poderoso, Criador, na Tua presença santa, maravilhosa, Senhor, pois é na Tua presença, Senhor Deus, é na Tua presença, Senhor, que encontramos, Senhor, o que nós mais necessitamos, Senhor, a vida abundante, Senhor. E o Senhor, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde nos iremos nós da Tua presença, se só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor? Oh, Santo Espírito de Deus, ó Espírito Santo Consolador, vem agindo e movendo-se no nosso interior, vem encontrando liberdade, vem trazendo a paz, vem transbordando o Teu amor e Tua presença em cada um de nós, Senhor. Vai abrindo nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar-te na beleza da Tua santidade, Deus. Oh Senhor, flui em nós destes rios incessantemente, intensamente, Pai. Flua, Espírito Santo de Deus, sobre cada morada, sobre cada templo do Teu Espírito nessa manhã. Enche, Senhor, fortalece, Senhor, renova, Senhor, revigora, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Orerama sonandarebia surecandará serebandébia comanás. Oh, sopra Teu vento aqui, Senhor. Oh, passeia em nosso meio, ó Cristo, Filho de Davi. Passeia em meio ao Teu povo, rendarás, sorecomanábia, suricandarás. Oh, Senhor, vai renovando, restaurando, recanábias. Oh, Senhor, oh Senhor, ministra sobre este que faz prova contigo nesta manhã, para ter a certeza, a convicção que é o Senhor que fala com ele, que é o Senhor que está agindo, que é o Senhor que está operando, ministrando sobre sua vida, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, até transbordar da Tua presença, Senhor. É a Tua presença que desejamos, é a Tua presença que almejamos, Senhor. Não há outro, não há mais ninguém, não há mais nada, Senhor, que queremos buscar além de Ti, além da Tua presença, Senhor.
além do teu Espírito Santo, Deus. Oh Senhor, transborda em nós, Senhor, nesta manhã. Transborda em nós, Senhor, a tua presença, pois a tua presença, Senhor, a tua presença é real. A tua presença é real. Oh Santo Espírito de Deus. Oh Santo glorioso. Olha os rios de águas vivas fluindo no teu interior. Olha as fontes das águas se rompendo sobre tua vida. Oh, a palavra de Deus diz que vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Jesus Cristo é a fonte eterna da nossa salvação. Deus deu uma palavra para Moisés dizendo: fala a rocha e ela brotará água. Fala com a rocha eterna da nossa salvação nesta manhã. Ore karamassuri andarabas. Ora manarabas. Receba da água do Espírito Santo de Deus. Ora manarassuri anderemanabe assure candarabas sore andarai. Não há desesperança para aquele que está plantado no reino de Deus. Não há derrota para aquele que está plantado no reino de Deus. Oh Santo Espírito de Deus, Senhor, sela a tua palavra, a tua presença intensa, Pai, sobre cada vida nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Oh, Santo, Santo, Santo. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação. Oh Santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito de Deus, oh Santo Espírito de Deus, manifesta os teus dons, ó Espírito de Deus. Oh, aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo, vai batizando agora, ó Senhor. Vai concedendo o dom de línguas, a tua presença, vai enchendo os templos com tua glória, a tua presença, Senhor. Vai transbordando, oh Santo Espírito de Deus. Oh, oh, Jesus, batiza agora com o Espírito Santo. Oh, batiza agora, Senhor, batiza agora, Senhor. Reveste agora de autoridade, de poder, Senhor. Em nome de Jesus, oreramas, orecandarabanás. Orarandara serecandaramas, suricomanai. Orandara suriandere benebias.
Oh, aleluia. Oh, Rambalabasurekobanai. Oh, Ramanai. Rabasurekomanabias. Oh, queridos, renda-se. Renda-se à voz do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Entrega tudo a Ele, querido. Não retenha. Entrega o teu medo, teus receios, tuas preocupações. Entregue-se ao Senhor nesta manhã. E coisas maravilhosas e extraordinárias Deus realizará na tua vida e através da tua vida. Não retenha aquilo que Deus já te disse. Entrega tudo a mim de todo o teu coração. Entrega nesta manhã, Rabassuri Komanábia. Enquanto você não faz esta entrega, enquanto você não faz esta entrega, o Senhor não opera, o Senhor não age. Oh, Senhor, há processos de curas nessa manhã que Deus está aguardando você se entregar, você render, você parar de lutar, parar de confrontar, de tentar solucionar no teu braço, na tua imaginação, nos teus pensamentos. Deixe de relutar com o Senhor. Entrega do mais íntimo. Entrega para o Senhor nessa manhã. Renda ao Senhor. Renda ao Senhor. Oh, Senhor, que tão somente a Tua palavra, Senhor, permaneça no coração do Teu povo, Pai. Que tão somente eles permaneçam ouvindo a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podemos assentar em nome de Jesus, pastor.